Aconselhamento para casais. Muito bem, estamos de volta com o quadro Aconselhamento para Casais. E hoje nós vamos meditar a palavra de Deus justamente por esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que nós precisamos compreender. Eu trouxe aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Aqui é uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Provavelmente essa passagem já tenha mais de 4, 3 mil anos, não sei. Sei que ela é do Antigo Testamento. E ela se torna muito atual, né? Porque nós vamos compreender. A palavra de Deus é sempre atual. Sempre atual, né? E nós vamos compreender Deus falando assim, no versículo 13. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra o meu povo. Essa peste aqui são as enfermidades, são as doenças, são as pragas, né? E nós vamos entender por que que Deus está falando isso, né? Deus está dizendo quando encerrar os céus e não chover mais, porque acontecia isso também, né? Porque o povo se distanciava de Deus e não buscava a Deus, e as desgraças caíam sobre o povo de Israel. No versículo 14, nós vamos entender, nós vamos compreender. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, né? Os seus pecados, o egoísmo, a ambição, a desigualdade, né? Desamor, o assassinato, a inveja. Deus está dizendo: se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei a terra e curarei a terra. Deus vai nos livrar, terra, né? Salvará. Deus vai nos livrar de todos os males. O que está acontecendo, Dalvani, é porque a humanidade se distancia de Deus, né? A gente vê nesses tempos de hoje a humanidade cada vez mais zombando de Deus, né? Blasfemando, né? Tanta blasfêmia, as pessoas, né? Blasfêmia, as pessoas quebrando imagens, quebrando crucifixos, destruindo as igrejas, destruindo templos. Na época do carnaval aqui no Brasil, zombando de Deus, zombando, né? Da Virgem Maria. Zombando da Virgem Maria, dos santos, né? Zombando da sexualidade de Jesus, né? E pior do que isso também, né? O egoísmo. O evangelho de hoje diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então também não está tendo amor ao próximo, um egoísmo, né? As pessoas se distanciando, e isso faz com que as desgraças aconteçam. Isso faz com que as pestes, né? As doenças, os vírus, né? As calamidades apareçam. E nós precisamos fazer o que quando isso aparece, Dalvani? É como a palavra de Deus diz, né? Se voltar para o Criador, para o Deus, e adorá-lo, né? E bendizer o seu santo nome. Então nós precisamos voltar com o coração contrito, humilhado, arrependido por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, pela falha da humanidade inteira, né? Pedir perdão, né? E pedir que o Senhor volve o seu olhar para nós, né? A palavra de Deus hoje, né? Toda a palavra de Deus, desde a primeira leitura lá no profeta, né? Oséias, é o Senhor pedindo, clamando: ouve, povo, né? Ouve, meus filhos, ouve, Israel, ouve. Então o Senhor está falando, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir o que o Senhor tem, né? A nos instruir, o que o Senhor tem a nos ensinar. E quantas vezes, meus irmãos, nós viramos as costas para a voz de Deus, nós não ouvimos o seu direcionamento, nós não praticamos a sua palavra, que não é só ouvir, mas é praticar a sua palavra, ouvir a voz de Deus e colocar em prática o que Ele
nos pede. Quantas vezes nós fomos indiferentes a essa palavra, nós viramos o nosso olhar, o nosso rosto e não reconhecemos, né, a grandeza de Deus na nossa vida, na nossa família. E este tempo o Senhor nos permite para nos reconciliar com Ele. Amém. Tempo de quaresma, né? O tempo de quaresma, né? Isso. Então é um tempo de vivenciarmos mesmo, né? E o Senhor nos proporciona em família, né? De um mal maior Deus tira um bem. Verdade. E qual é esse bem que o Senhor tira? A oração. É a união. A união da família. A união da família, né? A união dos esposos, a união dos filhos com os pais, a união da família, a união das comunidades, a união da igreja, a união do seu povo em se unir agora em oração. E que tudo vai passar, né, Dalvani? Isso. A gente não pode botar a nossa fé, nossa confiança nos bens, no dinheiro. Tudo vai passar. Só Deus vai permanecer. Mostra também que nós precisamos, como diz a palavra, nós precisamos nos humilhar, né? Quando fala humilhar, é porque nós precisamos ter a consciência de que não vivemos sem Ele. O ser humano é como uma terra seca, que ela precisa da chuva, né, para ter vida. Quando a gente se distancia de Deus, a gente fica seco, né? A humanidade fica seca. Quantas e quantas pessoas estão distantes de Deus? E tudo isso é para a gente se voltar para Deus, respeitar a Deus, entender que nós precisamos dEle. E se nós orarmos, como diz a palavra, se nós voltarmos a nação inteira, voltar à oração, Deus nos livrará desse mal. Amém. Como o povo de Nínive, né? Deus ia destruir Nínive. Mandou o profeta e disse aos ninivitas que se arrependesse e se convertesse de seus pecados. Eles se cobriram de sacos, se vestiram de saco e se cobriram de cinza, fizeram jejuns, orações, clamaram a misericórdia de Deus. Deus perdoou. Deus livrou das desgraças, né? Isso, seu das poder. Doenças. É nesse momento que nós precisamos fazer. Precisamos orar. Estar em oração. E hoje a palavra do Papa Francisco, né, para nós, porque a gente pode se perguntar, meu Deus, como eu vou me confessar, né, diante dos meus erros, das minhas falhas, das minhas fraquezas, né, de muitas vezes não ter ouvido a voz de Deus, não ter praticado a sua palavra, se eu não tenho como ir até um padre para me confessar, mas o Papa Francisco nos propõe, né, a confissão interior, né, a confissão você e Deus. Você pode se confessar neste momento para Deus, né, colocar todo o seu pecado, todos os seus erros, toda a sua blasfêmia contra Deus, né, tudo você precisa colocar, né, em Deus, pedir por você perdão, e pelos se outros, arrepender, né? Pela humanidade, né? Isso, se arrepender, e uma oportunidade, com a graça de Deus, da confissão, você vai até um sacerdote para receber, né, para receber a bênção, né? Então, este é o momento, né? Coloque oração. Isso, tudo em oração, seus pecados, seus erros, pedindo uma nova oportunidade de mudança, de conversão e de transformação para a nossa vida. E nós temos um Deus que é misericordioso, e a misericórdia dele vai nos alcançar. Sempre. Quando quisermos voltar para ele, ele sempre vai estar de braços abertos para nos alcançar. Gente, a cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.